Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Espero que me vida meu coração já não escutar e não vamos dar risada e refletir um pouco sobre captura. E hoje eu vim falar sobre o filme, né? De quarta-feira. Aquela depressão em forma de filme. Bom, esse filme me fez pensar um pouco, porque aqui a gente vê que quando você é criança, né, tudo é uma coisa assim, mas à medida que você vai crescendo, as coisas mudam de forma. Às vezes a gente se afasta de algumas pessoas, às vezes a gente briga, às vezes, né, a gente perde contato e às vezes a gente volta de novo a ter contato com essas pessoas. Mostra a vida nesse emaranhado, né, de crescer, mudar, cada um seguir a sua vida, o seu rumo, a sua história. Aqui no filme elas aprenderam juntas, elas cresceram, elas aprenderam a lidar com muitas coisas, né? Mas a gente via também um pouco de falta de, como dizer, de entendimento uma da outra. É aquela coisa. Aqui eu já falei que para mim o diálogo é muito importante. Você conversar sobre o que você sente com as pessoas, né? É importante. Mas esse filme me fez pensar um pouco. Sabe que só o diálogo é importante? A gente vê muitas cenas aqui, né, que elas conversam, soltam as frustrações delas ali, uma nas outras, uma na outra ali, né? Mas nem sempre elas se entendem, na maioria elas não se entenderam. E às vezes conversar, falar o que você sente é bom. Aliás, é sempre bom. Mas você tem que estar apto a também observar e entender, né? Se o outro está disposto a entender o seu lado também. Porque, vamos supor, é uma via de mão dupla. Você não pode só querer ser entendido e não entender o outro, assim como o outro não pode querer só ser entendido e não entender o seu lado, sabe? Se você entende o lado do outro, mas ele não entende o seu, acho que é um bom ponto a se pensar. Ah, então, já que o diálogo nem sempre resolve tudo, às vezes as pessoas não entendem o que a gente sente, eu tenho que me fechar para mim, é por isso que eu me fecho para mim. E eu entendo vocês, porque era o que eu fazia, sabe? Eu conversava com a pessoa que eu tinha comigo, mas ele não conseguia me entender. E à medida, quanto menos ele me entendia, mais eu me fechava dentro de mim e lidava com tudo sozinha. Mas isso não foi bom para mim, não foi saudável. Para poder sair de tudo aquilo depois foi muito difícil. O ano de 2025 para mim foi um ano de introspecção, de me olhar melhor, entender todos aqueles sentimentos que eu estava sentindo, o porquê de cada um deles, como surgiu cada um deles e entender, me entender. Então, não é porque as outras pessoas não conseguem entender você que você vai se fechar para dentro de você. Mesmo que ela não me entenda, alguém em algum lugar vai lhe entender. É assim em determinado momento. Nem sempre a gente vai encontrar pessoas que nos entendam, que consigam, né, ter o mesmo que a gente tem, né? Aquela coisa de compreender os outros. Às vezes a gente compreende os outros mais do que a gente é compreendida, mas é como eu falei, às vezes você deve olhar e prestar atenção. Se a outra pessoa ela não consegue lhe compreender, talvez seja um momento para pensar um pouco e ver. Será que isso é realmente necessário? Porque pode sim existir um relacionamento, seja ele familiar, seja ele amoroso, seja ele de amizade, onde as pessoas não se compreendem. Eu passei com o meu antigo companheiro 7 anos, mas o peso emocional que eu tirei disso foi muito grande, sabe? A gente tem casos de família e tal, que o filho não é compreendido, isso e aquilo. Eu já trouxe dramas aqui sobre isso também. O peso que eles carregam. Então, alguém em algum lugar entende o que você sente. Alguém em algum lugar,
em determinado momento, entender o que eu estava sentindo. Porque quando as pessoas querem que realmente aconteça uma amizade, um relacionamento ou alguma coisa, elas vão também olhar para você. Elas vão ver se você está se sentindo bem, se você está se sentindo confortável, se tem alguma coisa realmente que está lhe incomodando naquela amizade. E quando você chegar para ela e falar, ela vai tentar melhorar aquilo. As pessoas vão fazer por onde? Porque elas também querem que dê certo. É o que eu sempre falo aqui, né? Quando tem que dar errado, dá errado. A gente vê aqui a amizade delas, como é construída. Elas passam um tempo sem se falar, mas depois elas vão lá e voltam, conseguem se entender, já estão melhores, já estão mais maduras, né? Já não fazem mais aquilo que elas faziam e machucavam a outra. Elas aprenderam, levaram aquilo, cresceram para poder, como dizer, evoluir naquela amizade, não permaneceram as mesmas. Porque ninguém permanece o mesmo. Isso é um fato, né? A gente cresce, a gente muda, a gente tem as nossas evoluções, a gente se torna bem diferente do que a gente já foi um dia. E cada experiência que a gente vive nessa vida é para isso, é para a gente aprender algo e crescer. Eu passei por muitas coisas, aprendi muita coisa e ainda estou aprendendo, estou crescendo ainda, né? A vida é isso. Você não permanece o mesmo desde que você nasceu. Talvez as suas características físicas, mas a sua personalidade não é a mesma. Nem que seja uma coisa, é diferente do que você era quando você era mais novo. Ou mais novo, né? Então, vale pensar um pouco sobre isso, né? A gente não pode querer que as pessoas continuem iguais, porque a gente vai mudar. Não tem para onde correr. A gente vai mudar, a gente vai se tornar pessoas diferentes do que a gente era, né? A diferença é onde a gente aplica a nossa energia, né? Às vezes a gente aplica nas pessoas erradas e recebe coisas ruins, mas aquilo não leva para o lado pessoal, leva para o lado de que, isso aqui quis me ensinar alguma coisa, o que eu posso aprender com isso aqui? E segue sua vida, porque tipo assim, tudo que a gente passa nessa vida é para aprender algo. Seja ele bom, seja ele ruim, a gente aprende alguma coisa. Não é só os momentos ruins que nos ensinam, os momentos bons também nos ensinam, né? Mas às vezes os ruins ensinam mais. Mas é porque a gente tende a prestar mais atenção nos momentos ruins do que nos momentos bons que a gente tem na vida. Então, todo momento vai nos ensinar alguma coisa. Cabe a gente tentar entender o que aquilo quer nos mostrar, quer nos ensinar, né? Nem sempre a gente vai conseguir entender logo de cara, mas se a gente olhar com profundidade, a gente vai conseguir entender o que aquilo quer nos ensinar, tá bom? Esse filme me fez pensar um pouco sobre como a gente cresce, como a gente muda, né, em determinados momentos. Eu tenho amizades até hoje de quando eu era criança, né? Mas a gente cresceu, a gente mudou, a gente não se fala muito, né? Mas em determinadas datas eu lembro dessas pessoas, essas pessoas lembram de mim, me mandam mensagem também. Então, sabe, por mais que a gente mude, eu ainda tenho contato com essas pessoas, elas ainda têm contato comigo, porque às vezes a gente acha, eu não mudei, eu continuo sendo a mesma pessoa. Será mesmo que continua sendo? Sabe, ninguém continua sendo a mesma pessoa para sempre. A gente cresce e muda, eu mudei muito. Às vezes eu paro e penso, assim, eu queria voltar a ser aquela pessoa que eu era antes. Por que eu mudei tanto por outra pessoa que nem me deu valor? Mas eu precisava, sabe? Se eu continuasse sendo aquela mesma menina que eu sempre fui, não, não sei. Eu não chegaria muito longe, talvez. É duro dizer isso, mas é porque, tipo assim, eu passei por muita coisa, sabe? Que me moldou bastante. Eu sentia falta, e às vezes sinto ainda falta de quem eu já fui um dia. Mas eu aprendi muito com quem eu já fui, e agora eu tô aprendendo com quem eu tô me tornando agora, com quem eu vou me tornar ainda, eu vou aprender aos poucos. E isso é o que é o importante aqui.
A gente vive aprendendo, a gente vive sempre buscando coisas novas. O importante é não se fechar, tá? É como eu falei, tem dias que eu me fecho para dentro de mim que vocês me veem aqui. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, que o vídeo que é para ter, esse vídeo mesmo, é para ter uns 10 minutos, era para ter uns 10 minutos, mas provavelmente vai ter uns 15 a mais. E eu falo muito, mas tem dias que o meu corpo pede silêncio, pede, sabe, ficar no meu cantinho ali, só processando tudo aquilo que se passa na minha cabeça, e que não é pouca coisa, tá? Mas esses dias eu me respeito e eu me permito sentir, me permito ficar em silêncio, não falar com ninguém, ficar no meu momento. Porque eu sei que eu preciso daquilo para poder me reorganizar, me encontrar, né? Recarregar as minhas energias. Preciso desses momentos. Todo mundo precisa de um momento assim. A diferença é entre, né, não se fechar totalmente dentro de si e se fechar só alguns momentos que sejam necessários. Porque quando a gente se fecha muito para dentro da gente, às vezes nem a gente mesmo consegue se encontrar. Ou às vezes é muito difícil da gente se encontrar. Em determinados momentos, naquela época, quando eu me fechei demais dentro de mim mesma, foi muito difícil para conseguir achar o caminho de volta. Hoje, eu sei que eu não posso me fechar totalmente. Eu me fecho em determinados momentos porque eu preciso disso. Mas no outro dia eu tô de volta. Tô falando mais do que minha boca, tô brincando, tô alegre de novo, tô dançando, tô cantando, normalmente. Porque eu tirei aquele dia para olhar para mim, para me entender, para reorganizar meus pensamentos, para respirar um pouco, me recarregar. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, desse filme. Se vocês já assistiram, o que vocês aprenderam. Deixa aqui tudo aqui, eu vou adorar saber. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Ative as notificações. E é isso, pessoinhas. Lembre-se, não esconda o brilho de vocês por medo de me incomodar. Ele é missão. Confie no vazio. Ele não é perda. É espaço para coisa melhor entrar, tá bom? Que essa Semana Santa seja uma semana que faça vocês pensarem um pouco na paixão, né, de Cristo para conosco. Falando, olha só. Então, descansem, tá bom? Relembrem o que esse dia significa para cada um de vocês, tá bom? Aqui dentro do peito de vocês, não o que significa para cada igreja, mas o que significa para vocês, tá? E é isso. Um beijo, anhão.